Eu vou te apresentar um processo de criação de um negócio do zero e com zero. Eu vou me atentar principalmente na questão estratégica. A questão burocrática a gente não vai tratar aqui. O objetivo aqui é que você tenha uma visão que é possível sim criar um negócio do zero, com custo zero, e é claro que a questão da expertise vai fazer toda uma grande diferença aí para você realmente fazer a realização de um tipo de negócio desse. É um negócio tradicional, é um negócio comum, e eu vou tratar aqui os pré-requisitos principais. Eu não vou abordar todos para a gente não perder tanto tempo. Inicialmente é importante que você avalie, por exemplo, na compra de um negócio. Nesse caso aqui a gente comprou já um negócio que já estava em funcionamento, e uma das análises que você precisa fazer é verificar se o retorno líquido desse negócio, desse investimento que você vai fazer, se ele está acima ou igual a 4%. Isso não sou eu que digo, quem diz são os especialistas mesmo. Mas, resumidamente, imagine que você vai investir 100 mil reais no negócio. Ele tem que ter já, se for um negócio que já estiver funcionando, é importante que ele te traga aí 4%, 4 mil reais líquido, pagando todos os impostos, enfim, fazendo todos os cálculos para que realmente sobre para a pessoa que está investindo ali esse 4% líquido. Isso é muito importante. Análise de potencial de crescimento acima da média. Como nesse negócio nosso aqui, a gente vai, de certa forma, tratar um ciclo de comprar, estruturar e vender. Esse ponto aqui para nós foi extremamente importante porque nós fizemos uma análise de potencial de crescimento durante aquele período. Então, vários pontos, vários pré-requisitos que eu vou estar passando durante esse vídeo, você vai entender da importância dessa análise aqui também. Outro ponto importante é a análise de possibilidade de venda futura. Cuidado para não comprar um negócio que de repente ele está numa situação extremamente crítica, que futuramente, ou um ponto queimado, ou qualquer outra situação que pode impactar diretamente aí uma negociação futura. Sazonalidade. É importante também você avaliar o tempo que você vai estar comprando. Imagine que você compre aí algo que num período de férias, dezembro, janeiro, e naquele lugar, naquela região, é importante que tenha movimento. Enfim, a questão de sazonalidade foi importante também para a gente nesse caso aqui, porque nós escolhemos aí num tempo certo, depois de vários tempo de pesquisa também. Garantir que todo o seu processo seja formalizado. Isso aqui, às vezes, principalmente quando nós estamos olhando para um negócio desse, é possível que em alguns pontos você talvez não se atente, mas isso aqui para nós aprendemos com o tempo que é importante sim que toda parte seja formalizada, toda a parte pessoal, que seria registro das pessoas, os seletistas que estarão com você, a parte jurídica, documentacional é importante também, os impostos que sejam pagos, e outros pontos também que estão relacionados aí à formalização exata do seu negócio, desde questão de licença, dependendo do ramo que você estiver atuando. Voltando lá à questão do retorno líquido, que precisa ser acima dos 4%, esses custos de questão de formalização do negócio, ele precisa estar incluso, para que de fato esse lucro líquido realmente ele exista, que você não crie aí uma ilusão que realmente você tem um lucro e às vezes alguns processos formais não estão regularizados. Questões burocráticas, entre outras, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é importante que estejam também dentro aí da sua análise de pré-requisitos. E tem um ponto aqui que é muito importante, que isso eu estou te falando porque na prática eu sofri com isso, tá? Fazer um check-up mesmo, uma análise sobre você, pessoal e profissional. E quando eu falo check-up pessoal, é realmente questão de saúde. Lá no médico, fazer um check-up, exames e tal, para ver como está a sua saúde aí, tanto física quanto mental. Isso você vai perceber que é muito importante, porque você vai se envolver com várias pessoas, e essas pessoas, de certa forma, elas estão dependendo de você, dependendo das suas ações, dependendo das suas atividades, dependendo de tudo. E de fato, se você não estiver de certa forma organizado, não só a questão financeira e de estratégia e tudo mais, você precisa estar ali, porque as pessoas vão depender de você. Profissional também, a sua disponibilidade, o tempo, capacitação técnica, capacitação de gestão mesmo. E de fato, se você não estiver alinhado com esses pontos, se esses check-ups realmente não acontecerem,
o seu negócio, de certa forma, não vai estar com os pré-requisitos aí necessários. E nós fizemos isso. E eu lembro que na época, voltando aí à questão do check-up, nós entramos no processo aí de iniciar o negócio até com outras pessoas, e era desenvolvimento de um produto na Sapori, que a gente já tem mais ou menos aí um faturamento de 1,5 milhão por ano, e eu estava em outras atividades paralelas, eu acabei não me atentando nessa questão aí do check-up. Eu tive um problema muito sério aí de saúde, e para você ter uma ideia, esse negócio deu muito errado e eu acabei prejudicando todo mundo que estava envolvido no negócio. E é exatamente por isso que eu falo para você que esse ponto de check-up ele vai fazer uma grande diferença aí para os seus resultados, para o resultado das pessoas que estão próximas de você. Então, fechando aqui a questão do pré-requisito, a gente vai agora para a parte da definição do nicho. No caso aqui nós definimos um nicho de gastronomia, que é um nicho que nós já conhecemos, já temos já um histórico aí que para nós facilitaria, porque a questão da expertise, o skill do conhecimento do negócio, do ramo e da atividade faz uma grande diferença. Quando nós falamos desse ramo, são ramos menores, tá? Não são restaurantes grandes, restaurantes que faturam de R$500 mil até R$1 milhão aí por ano. Então são pequenos negócios, é um nicho, é um subnicho, vamos dizer assim, bem menor, falando aí desse mercado gigantesco de gastronomia e basicamente o mercado tradicional. Então, por exemplo, no caso aqui gastronomia, por ser um negócio recorrente, porque são vendas que podem acontecer diárias, por ser tradicional, reduz completamente aí a questão do risco. Claro que tem todos os riscos operacionais que nós temos que levar em conta nesse caso, mas inicialmente ele é um negócio de baixo risco, comparando aí, por exemplo, uma startup, um negócio tecnológico que nem sempre está testado e validado. No caso de um mercado gastronômico, naturalmente ele já está testado e validado, atendendo aí, claro, se atentando a todos os pré-requisitos para que realmente ele aconteça. Outro ponto importante que eu coloquei aqui também é a questão do skill. É importante que você tenha um soft skill, que é a parte de habilidades comportamentais, não só você, mas toda a sua equipe. E a parte de hard skill também, que é toda a parte técnica, desde de uma atividade como toda, desde o desenvolvimento de uma arte de escrever para a web, para realmente impulsionar o seu negócio, indiferente de qual nicho que for. É importante você ter esses dois tipos de skill aí, e normalmente quando você não tem, você complementa com a sua equipe. E foi isso que nós fizemos também. Não menos importante, questão da expertise, que eu já falei anteriormente, a questão do mercado em si, entender um pouco do mercado, não precisa ser 100%, mas é importante que você de fato compreenda que essa questão da expertise vai também impactar diretamente aí todas as pessoas que estão envolvidas aí com você. Bom, levantamento de recursos. Essa questão aqui é muito importante, porque também isso nós conseguimos atingir esse levantamento aqui com base nas experiências anteriores, e isso naturalmente a gente foi criando aí um campo de relacionamento, né, de network, e aí naturalmente nós conseguimos levantar esses recursos aí. Eu vou ser bem específico aqui em relação aos recursos. A questão financeira, nesse caso desse negócio em específico, nós precisaríamos levantar aí um valor de R$120 mil para que realmente esse negócio fosse comprado e inicialmente começasse a operar. Então nós separamos aqui onde nós conseguimos esses recursos. A gente não teve recurso pessoal para a execução dessa atividade, então nós separamos aqui as taxas de juros que nós conseguimos. Eu vou falar de trás para frente. 13% nós tivemos que complementar aí com o banco, com um empréstimo pessoal consignado, e que a gente conseguiu uma taxa aí efetiva total, contando IOF e tudo mais, de 3,9% através de uma instituição financeira. E nós tivemos também aí 1,25 de aportes do Zapjá, que é uma plataforma que a gente tem, que recebe recursos de pequenos investidores que querem fazer aporte com valor de taxa de juros. E a outra taxa de juros também que foi negociada foi uma de 1%, complementando aí 61% de 1%, 26% de 1,25%, 13% a taxa de juros de 3,9%. E aí eu vou descrever também na parte de baixo o resultado que nós tivemos em relação a isso. Não menos importante, e a base de tudo, é a questão do pessoal. As pessoas que estão envolvidas com você no negócio,
tanto questão de expertise também, conhecimento, experiência, tudo isso vai ter um peso muito grande. Então, nesse caso aqui, nós definimos algumas pessoas que seriam pontos chaves para nós, que seriam os gerentes, as chefes de cozinha, os auxiliares de cozinha, os atendentes e os entregadores. Essa equipe aqui, ela já tinha vindo também com a gente de outros restaurantes, de outros espaços, e isso efetivamente nos trouxe aí uma expertise maior. Então, assim, vários problemas que nós já tínhamos passado, de verdade, nós conseguimos aí um retorno melhor em questão de resultado, da questão operacional mesmo, da execução do negócio como um todo. Questão de ciclos, isso aqui para a gente sempre foi importante, a questão do ciclo do começo, meio e fim da criação do negócio. Normalmente a gente coloca aí um prazo de 6 meses a 1 ano. Não necessariamente você precisa atuar nesses ciclos, mas para a gente nós achamos importante porque nós atuamos em outros mercados e de certa forma a questão do ciclo, ela faz para nós uma grande diferença porque a gente tem menos tempo aí para se dedicar nesse próprio negócio como um todo, né? Então isso para nós tem uma grande importância. Então a gente compra, a gente estrutura e a gente finaliza esse negócio com uma venda depois de um tempo. Falando da estratégia, um ponto extremamente importante aí, eu coloco até como 70% das tomadas de decisões para realmente comprar o negócio. Eu vou falar dos pontos que eu achei também que para nós foi extremamente importante. Inicialmente, a busca da oportunidade. Normalmente nós fazemos uma média aí de 20 propostas abaixo do mercado sobre aquele comércio, sobre aquele negócio que está à venda, né? Então, 20 propostas eu acredito que é uma média legal, porque você começa a tratar. Normalmente a gente tem um corretor aí que faz essa intermediação para facilitar todo o processo, para que realmente a gente foque na questão mesmo da análise dos dados, porque imagine você ter que ir até um restaurante tratar, então às vezes pagar 10% para um corretor, às vezes em alguns casos vale muito a pena, porque você vai focar naquilo que realmente faz sentido. No caso, como era uma venda do restaurante, eu não pagaria essa comissão, quem pagaria era o próprio restaurante. Então, normalmente a gente levanta alguns pontos que são importantes aí no limite, quando a pessoa que está vendendo está no limite ali físico e mental, porque esse ramo de restaurante ele é bem desgastante. Então chega uma época que a pessoa, às vezes até financeiramente está bem, mas ela quer vender, ela quer se desfazer daquele trabalho, ela quer focar em outra coisa, quer mudar de vida, de repente já atingiu ali os objetivos dela, e ela já está cansada. Então é um pessoal que nós acabamos procurando. Entendemos que realmente a gente pode conseguir um preço aí melhor no mercado. Início do processo de falência, quando a pessoa está numa situação bem delicada, uma situação bem crítica também, ela está querendo vender para liquidar ali as dívidas e sair mesmo do nicho, do mercado ali como um todo. Gestão problemática, a pessoa também não tem uma boa gestão, ela não faz aquilo que realmente deveria fazer, não por incompetência, mas às vezes o negócio é muito pequeno e às vezes ela acaba fazendo de tudo um pouco, e de verdade nós sabemos que nós que somos empreendedores, nós entendemos que se a gente faz de tudo um pouco, a gente acaba não fazendo nada direito, e isso gera de certa forma baixa performance aí para os nossos negócios. Atuação arcaica é um caso que assim nós identificamos muito aí, pelo menos nos últimos anos, porque algumas pessoas são mais de idade, né, já estão há muito tempo no mercado, e às vezes ela não se atualiza. Não é só questão da questão das parcerias, como iFood, Uber Eats, Rappi. Não, é simplesmente a questão de estratégia de marketing na internet para que efetivamente esse negócio se alavanque. Então é um dos problemas principais. Existem outros que nós identificamos também, mas esses são os mais que nós identificamos aí na busca de uma oportunidade. Bom, aí quando nós identificamos essa, né, nós buscamos e efetivamente compramos um negócio desse daí, nós focamos aí em questão de automação do processo, é onde realmente a gente vai olhar para aquele negócio, ele tem um determinado faturamento, nós identificamos vários problemas ali, e esses problemas eles podem ser tratados com algumas coisas que nós já temos aí como uma carta na manga, como um exemplo, a questão da automação do processo. Às vezes o cara não tem, a pessoa que está vendendo não tem, e nós focamos aí nessa questão da automação do processo, porque você ganha muito tempo e naturalmente dinheiro com isso também. Então, por exemplo, a questão das compras, nós focamos diretamente aí em reduzir ao máximo de nós irmos fazer a compra, mas direcionar que os fornecedores entreguem. Então, às vezes nós mudamos de fornecedores aí durante todo o processo aí
da compra do negócio, né, durante essa transição. Nós transformamos alguns pontos que para nós consideramos importantes. As compras, por exemplo, só de não ter que ir ao mercado comprar esses produtos, a gente ganha muito tempo, não só dos funcionários, mas também, por exemplo, nós nesse caso aqui nós nem compramos um automóvel, nós nem compramos carro para fazer compra. Foi um negócio bem legal, porque nós focamos, a gente não vai comprar um carro. Se tiver que fazer compra no mercado, o funcionário vai trazer de Uber, um Uber Bag, por exemplo, mas isso não vai acontecer. Ou até mesmo, às vezes, tem a própria logística lá do mercado que facilita aí todo um processo quando o funcionário tem que ir até o mercado comprar. Pagamentos DDA. Então, assim, por exemplo, nesse restaurante, por exemplo, nós tínhamos mais de 80 fornecedores. Imagina, cada fornecedor entregava de 3 a 4 vezes, às vezes por semana, dependendo do produto. Imagina mais de 200, 300 boletos aí para você fazer essa gestão. Então, nós centralizamos num banco só e todos os boletos, todos os fornecedores só poderiam entrar no nosso restaurante se ele tivesse algum tipo de formalização. E no caso, os boletos, eles já entravam na conta. Então, eu, como fazia essa parte aí de gestão do financeiro do negócio, olhava esses boletos, falava com o pessoal da operação lá para confirmar se realmente os valores batiam. E naturalmente eu fazia só, né, o ok e pagava esses boletos. Então isso facilitava aí também e faz parte do processo de automação, falando aí um pouco da questão burocrática e de gestão do negócio como um todo. Um outro ponto não menos importante é o direcionamento de tarefas para os colaboradores. Então, por exemplo, a atendente lá, ela fazia a encomenda dos produtos, né? Por exemplo, salgados, estava acabando, ela cuidava do estoque como um todo, e ela não só para nos ajudar, mas também ela entrava em outro mercado ali, de certa forma, ela não ficava só como atendente ali, ela evoluía como pessoa, porque ela tratava com o fornecedor, às vezes até negociava preço e tudo mais, e não só atendente, como o gerente também fazia essa parte, a balconista, a chefe de cozinha, por exemplo, ela fazia os pedidos das compras. Então isso de certa forma fazia parte da automação do processo, e eu, como linha de frente lá, eu não precisava me preocupar com a atividade operacional. Então isso fluía, né? Claro que existia aí um relatório que a gente checava, né, de tempos em tempos, mas depois de um tempo você percebe que o negócio começa a andar sozinho. E como nós tínhamos uma bagagem anterior, esse processo ele foi muito mais fácil aí de implementar. Bom, saindo um pouco da questão da automação de processo, falando de estratégia, né, trazendo as principais aí, a questão do marketing não tem jeito, é algo que tem um peso muito grande, e aí nós, até mesmo com as nossas experiências anteriores, né, falando aí do digital e do físico, tem um peso muito grande. Então nós entramos aí quando tem aquela questão arcaica que, né, o antigo dono ele não trata a questão digital, a gente entra aí já praticamente preparado, porque normalmente nessa transição ele passa um mês com a gente lá, e durante esse um mês, como ele tem a própria operação dele, nós focamos toda a nossa energia, todas as pessoas que estão envolvidas, principalmente para estruturar toda essa questão da estratégia. Então, por exemplo, a parte do digital, nós desenvolvemos a parte da rede social, tanto tráfego pago como tráfego orgânico. Um exemplo aqui vai o Facebook, por exemplo, nós usamos lá o Business Manager para fazer o tráfego pago. O tráfego orgânico, nas próprias redes sociais ali do Facebook, nos grupos nós divulgávamos também. Bom, perfeito, fechou a parte de rede social. A parte de busca também a gente fazia a parte do tráfego orgânico, que é divulgar conteúdo ali através de blogs e tudo mais, e o tráfego pago também, que é entrar lá no Google Ads e fazer lá, criar mesmo a divulgação como um todo ali, através das buscas, por exemplo, do Google. Criação de conteúdo, também tráfego orgânico e tráfego pago, através dessas duas frentes aí. Nós fazíamos mesmo uma receita, alguma coisa ali, e divulgava de forma, fazia um tráfego pago ali local, na região local, e orgânico também. Falando um pouco sobre a parceria com os jornais digitais da região, na região lá tinha um jornal digital onde eles anunciavam pequenos negócios que estavam começando, ou então falando, por exemplo, de um prato nosso sofisticado que as pessoas poderiam consumir, e eles colocavam nesse jornal, e nós tínhamos também essa divulgação aí digital. Parceiros específicos do nicho. Isso aqui
provavelmente você já ouviu falar muito, mas normalmente é importante a gente focar nos parceiros que já fazem a divulgação digital e trabalham especificamente para aquele mercado. Então nosso mercado era restaurante, era comida, né? Então nós tínhamos aí o iFood, o Rappi, o Uber Eats, nós tínhamos uma plataforma própria também, um aplicativo próprio dos nossos produtos. E nós tínhamos outros também, mas assim, inicialmente eu vou falar desses três, né, e mais a nossa plataforma própria. E normalmente a questão do parceiro nós focávamos, nesse caso aqui a gente focou diretamente em um, né? Todos faziam, complementavam como um todo, mas o nosso foco inicial aí era o iFood. Inclusive a gente até especializou e a gente conseguiu uma demanda maior aí graças aos recursos do iFood e trabalhando da forma certa a gente conseguiu bons resultados. Algo talvez que você ache que talvez não seja tão importante hoje, e-mail marketing, ele para a gente ele teve um peso muito grande. Nós conseguimos até um pouco fora do nosso mercado aí, por exemplo, vender coffee break e criar uma rede de relacionamento maior, porque como era uma região comercial, tinha os prédios. Então a gente conseguia divulgar através de um e-mail marketing, porque a gente pegava no próprio prédio mesmo os e-mails de todas as empresas e a gente divulgava. E esse e-mail marketing ele era feito de tempos em tempos aí, de forma automática, e isso de certa forma acabava também impulsionando e fazia parte do conjunto aí da estratégia de marketing também. Tem outros pontos aí da questão do marketing digital que para a gente também foi extremamente relevante, mas eu vou inicialmente focar aí nesses pontos aqui que para a gente foram principais. Eu vou falar um pouco da parte física. Os banners, a gente distribuiu alguma questão de banner também. Durante esse período aí a gente teve também aquela lei que não podia mais fazer divulgação de flyers, entregar também, mas a gente chegou a fazer também. Bom, rede de atendimento do Bradesco. O Bradesco ele tem um sistema que ele coloca uma máquina no seu estabelecimento e a pessoa que é um cliente do Bradesco ela pode ir lá sacar, ela pode fazer a transferência, enfim. E aí de certa forma as pessoas elas acabam indo lá através dessa rede aí também, né? QR Codes do iFood e outros QR Codes aí também de parceiros, também a gente colocou lá. Eu coloquei Elemedia aqui, mas assim, a verdade é que a gente não investiu na Elemedia, tá? Tinha um elevador do prédio lá, que a gente poderia colocar lá também, mas eu coloquei que é um ponto de atenção, que de repente você estiver pensando nesse mercado, isso de certa forma vai ter um peso aí grande também, porque as pessoas vêm e tal, mas o custo é muito alto. Tem que efetivamente valer muito a pena para que realmente faça parte aí da sua estratégia. Outro ponto importante eram as visitas presenciais nas empresas. A gente fazia algumas visitas também e com o e-mail marketing, enfim, algumas pessoas retornavam. Inclusive existia um espaço onde eles precisavam depois que um cliente passasse por um processo de exame de laboratório, ele tinha que tomar um café e comer um pão e tudo mais. Nós não enxergávamos que existia esse público. E aí a pessoa vinha, tomava um ticket e quem pagava era a empresa. Então, de certa forma, essa parte aí de visitas presenciais das empresas também a gente agregou muito valor e de certa forma conseguimos mais clientes também. E outros pontos também que assim, mas o que eu acredito que os mais importantes aqui, a estratégia de marketing que nós utilizamos da questão da parte física foi o que realmente trouxe pra gente aí um diferencial também. Bom, eu vou colocar aqui uma estratégia que a gente utiliza também, nem sempre todos os negócios se adequam, mas é o faturamento 5x. A gente tem um faturamento natural, que é a venda do produto físico ali para um cliente direto, que normalmente quando a gente compra esses negócios, ele já tem. E aí tem a parte onde você consegue impulsionar aí, aumentar o seu faturamento. Então eu coloquei aqui um exemplo, a parte de cima aqui, onde o cliente final, o cliente final no local ele vai lá e compra e as empresas também compram. E aí eu falei aqui um pouco da parte remota, onde nós implementamos fortemente a parte de delivery, que é a parte remota, onde o cliente final recebe o delivery, a empresa também ela recebe delivery, coffee break e também outras solicitações. E a parte de assessoria e ajudoria. Então, durante esse período da transformação desse restaurante,
a gente também faz algumas campanhas, algumas divulgações, que a gente acaba também pegando algumas assessorias e ajudoria desses restaurantes, ele acaba agregando aí valor também. Mas nesse caso aqui a gente não aplicou, tá? A gente fez todo esse processo, mas são 2 pontos aqui que a gente coloca aí como importante. Quando eu falo assessoria, seria exatamente você ir lá e executar toda a atividade que aquele cliente precisa naquela área específica para que ele tenha melhor resultado. A ajudoria, nós entramos com a informação, com a expertise, às vezes até mesmo com investimento financeiro, e nós ajudamos aquela empresa, aquela pessoa a se desenvolver e crescer, e de certa forma ela só começa a pagar a gente quando ela começa a ter realmente um lucro líquido real daquela assessoria, né, acima do valor que ela tinha de faturamento. Mas é um outro detalhe, mas para a gente faz parte aí do nosso faturamento 5x, nós nem implementamos tudo, mas faz parte aí também. E não menos importante a parte do digital, que é o desenvolvimento dos infoprodutos. São cursos digitais, treinamentos digitais, que você pode desenvolver ali com a sua expertise, com a informação que você tem, e isso agrega também valor para o aumento do seu faturamento. Eu não apliquei, tá, esse faturamento 5x completo nesse negócio, mas eu estou só te trazendo um exemplo que, dependendo da situação que estivesse, se as minhas métricas, né, se a minha meta ali eu não conseguisse atingir, eu ia focar diretamente aí nessa questão do faturamento 5x, para que realmente a gente conseguisse atender a nossa meta. Bom, indo agora para a questão do resultado, tá sendo da forma mais breve possível aí. É muito importante focarmos no timing da venda. Às vezes você começa a faturar, você começa a se empolgar, mas ali você tem um objetivo, né? Porque você tem outras atividades paralelas. E se você não vender no time certo, a grande chance de você ter um prejuízo ele pode ser muito maior. Esse modelo de negócio, a gente teve um resultado aí em 6 meses. Antes, claro, teve uma preparação, mas desde a compra até a venda, a gente foi um período aí de 6 meses, e nós tivemos um resultado mensal aí vou resumir aqui para você, tá? Mais líquido mesmo que sobrou, pagando todos os impostos, pagando a rescisão dos funcionários, pagando todos os fornecedores, enfim, tudo que tinha que pagar, o líquido mesmo que sobrou para nós, pagando pro labore da pessoa-chave lá, também o líquido mesmo foi esse valor de 13.033. Não é que é parte do meu salário, eu tinha o meu salário lá também, mas o que de fato sobrou foi esse valor de 13 mil. E o período do ciclo, um valor de 78.199,02. Esse valor foi o que a gente conseguiu. Eu vou detalhar aqui para aumentar aí o seu nível de compreensão sobre esse resultado. Então, por exemplo, o faturamento, né? Nós tínhamos aí, quando nós compramos o negócio, ele tinha um faturamento de 34.396,32, e aí no final do 6º mês nós conseguimos esse faturamento de 55.395,62. Rodrigo, mas foi muito bom, foi muito legal e tal. E eu vou te dizer o porquê que a gente conseguiu avançar, porque eles não tinham a parte de delivery. Então, só da gente identificou que não tinha, nós colocamos o delivery e naturalmente vai aumentar o faturamento. Então, assim, esse foi um dos pré-requisitos que nos chamou fortemente a atenção para comprar esse negócio. Talvez, se não já tivesse o delivery, talvez eu não conseguiria esse faturamento. Então, nos pré-requisitos eu já identificaria isso, e de fato eu já nem compraria esse negócio. Então, por exemplo, se você olhar aqui em 6 meses, um valor de faturamento de 265 mil. Então, se você colocar um ano aí, é um negócio que fatura em média R$500 mil. Então, assim, é um pequeno negócio, tá? É bem simples. A ideia aqui é que você entenda que é só a ideia de modelo de negócio, que existem outras formas de você ganhar dinheiro, ter resultado financeiro com o mercado tradicional, mas com outros modelos de negócio. Faturamento líquido que realmente sobrou, tá? Aqui falando de faturamento líquido que realmente entrou para a empresa como um todo, né? E esse aqui é o valor total dos empréstimos que aconteceram, tá? Eu coloquei aqui mensal, mas na verdade é o total aí dos 120 mil que nós pegamos. E aí a média de valorização mensal, uma média aí de 5%, tá? Que aí, assim, desde a efetivação mesmo da compra de 120 mil, primeiro mês 126, 132, 138, enfim, foi evoluindo aqui até chegar a esse valor de 160 mil. Que na verdade não era meu objetivo, eu tinha uma meta um pouco maior aí, mas eu não consegui atingir. Eu vou descrever um pouquinho mais abaixo para você. E aí, só separando a questão dos investidores, 61%, 26%, 13%, esses aqui são os valores, tá?
Esses são os valores aqui que a gente, de fato, pegamos como empréstimo, e aqui está a taxa de juros também, que foram aplicadas durante esse período. E esses aqui são os juros que nós pagamos durante esse período, valor de 10.382,40, dividindo aqui 1.730,40 para cada mês. Bom, realização, coloquei realização aqui quando efetivamente nós vendemos o negócio, né? Então, só descrevendo aqui, líquido de compra e venda, o start 120 mil, venda 160 mil, lucro líquido 40 mil, né? Média de faturamento mensal 7.961, que selecionamos os 6 meses, dividimos por 6, deu mais ou menos esse valor, 7.691,56. Total do faturamento durante esse período 47.769,95. Lucro líquido 47.769,95. Investidores e empréstimo, é o empréstimo que a gente citou a parte de cima, então negativo. Líquido do período, que realmente sobrou para nós durante esse trabalho de 6 meses aí de toda a equipe, 78.199,02. Esse é o líquido do período. Valor mensal pelo nosso trabalho, 13.033,17. Isso aqui é o que sobrou, tá? Então, assim, eu já tinha tirado o meu Prolabore, a Solange, como minha sócia, também já tinha tirado o Prolabore dela. O que realmente sobrou para esse negócio, quando a gente fala, não é um negócio restaurante, tá? É montar um negócio do zero ali, durante um período, começo, meio e fim, e finalizar todo esse processo e ter um lucro sobre aquele negócio. E aí eu vou te falar um pouquinho sobre as vantagens de montar esse negócio. Tem a desvantagem também? Claro, tem sim as desvantagens. Então, né, eu vou falar um pouquinho aí da minha meta. Minha meta, na verdade, durante esse período de 6 meses seria 50%, mas eu não consegui atingir, tá? Que era vender por 180 mil, mas eu consegui vender aí por 160 mil. Eu vendi no time, eu acredito que no time mais, um time certo, né, para a venda desse negócio. Mas tudo bem, sempre tem uma margem de perda aí, mas assim, efetivamente o lucro para nós foi interessante porque, na verdade, não foi uma atividade principal. Nós tínhamos outras atividades e essa aí foi uma parte de todo o nosso processo aí como empresa de construir pequenos negócios e vender pequenos negócios. Ele só dentro com esse negócio nós tínhamos mais 4 executando em paralelo, e outros pequenos investimentos também em outros negócios que a gente não estava envolvido tecnicamente, mas estava envolvido na questão aí como se fosse um investidor só da parte financeira. Então, efetivamente, ele se tornou interessante para nós. Bom, vantagens. Operação remota, eu executava essa operação de forma extremamente remota. Eu estava às vezes no lugar, mas boa parte dos negócios, como eu citei inicialmente, a questão da automação do negócio como um todo, ele funcionava como uma operação remota. Custo baixo de investimento, porque quase zero, vamos dizer assim, praticamente, né? Porque nós coletamos o empréstimo de um lado, das pessoas que de fato não se interessam em executar, em passar por todos os problemas que nós passamos, né, todos os riscos. Imagina um motoboy fazendo uma entrega, imagina um processo trabalhista que pode acontecer durante um período, alguém se machucando durante todo esse processo aí, embargar o negócio por algum motivo, enfim, todos esses problemas. As pessoas que investem com a gente, elas evitam esse tipo de problema e preferem ganhar um pouco menos, né? Pode ver que a nossa margem de lucro aqui, se você for observar, é uma taxa bem maior, mas as pessoas que trabalham em outro ramo, estão em outra atividade, têm uma taxa de juros menor em outros investimentos e querem, de certa forma, o menor risco possível, elas investem com a gente e evita todos esses problemas, e a gente garante com imóvel, com pequenas empresas que a gente tem, e a pessoa fica confortável com risco praticamente zero e a taxa de juros fica bem melhor para ela. Então, de certa forma, para a gente é um custo baixo, porque nós aportamos isso de uma outra pessoa e usamos o dinheiro de outras pessoas para começar o negócio do zero e efetivamente ter lucros, né? E a vantagem disso tudo, de certa forma, nos impulsiona aí a realmente sempre criar esse ciclo, não só no mercado gastronômico, também no mercado imobiliário, em outros mercados aí, mas efetivamente são os dois principais mercados que nós atuamos. Tem o mercado financeiro também, mas a gente está engatinhando, a gente está aprendendo algumas coisas ainda. É um início aí. Nós participamos aí na semana passada de uma reunião com um grupo de pessoas
que nós entendemos que existe alguma oportunidade, mas nós não temos expertise ainda, não temos experiência, mas é um negócio que a gente pretende aí em avançar. Falando um pouquinho aí sobre desvantagens também, é importante que a gente tenha essa visão também, tem todos os riscos da operação em si como um todo, como eu citei anteriormente, mas o mais importante é entender que quanto maior o risco, maior o retorno e maior efetivamente até mesmo o seu conhecimento sobre esse negócio. Então eu estou te trazendo essa estratégia aqui de uma experiência que aconteceu conosco, faz parte aí dos nossos negócios, e é só mesmo por questão de aprendizado para te trazer que existem os mercados tradicionais que você pode atuar, até mesmo como seletista, trabalhando para alguém, trabalhando para um sonho de alguém, você pode também pensar em algumas estratégias que podem fazer uma grande diferença aí em relação aos seus resultados. Você pode pegar um mercado tradicional e transformá-lo numa visão um pouco mais, vamos pensar assim, omnichannel, onde você pode atuar em todos os mercados, todas as frentes, e efetivamente, como nós fizemos aqui, nós aplicamos aí esse modelo do marketing do omnichannel, atirando para todos os lados em questão de marketing, né, tanto da parte física quanto da digital, e aí naturalmente a gente consegue um resultado acima da média. Não chega a ser um resultado exponencial, não é um trabalho escalável, mas é um trabalho recorrente, que ele acontece naturalmente, e a gente consegue aí ter um bom resultado para a gente, como experiência, como conhecimento, e para as pessoas que estão conosco também, eles acabam absorvendo muita informação, e para os investidores também, que reduz o máximo de risco, consegue uma rentabilidade maior, e efetivamente todos nós conseguimos melhores resultados com essas pequenas estratégias, com esses pequenos negócios, mas enxergando de uma forma diferente.